Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a tua vida de maneira grande e poderosa nessa noite de sexta-feira, que Deus cubra a tua vida com toda sorte de bênçãos. Hoje, sexta-feira, noite de libertação espiritual. Nós vamos orar forte em nome do Senhor Jesus Cristo e em ato profético nós vamos declarar que todo mal espiritual que tiver na tua vida, que tiver na tua casa, que tiver nos teus caminhos, caia por terra em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para você preparar um pouquinho de azeite, ou então um pouquinho de óleo, se você puder. Quem tem o azeite, prepara o azeite. Quem não tem o azeite, pode ser o óleo mesmo, porque eu vou consagrar o óleo, eu vou consagrar o azeite, e pela fé eu vou fazer a unção da Santíssima Trindade. Eu vou ungir o alto da tua cabeça, pela fé, vou ungir as tuas mãos e vou ungir os teus pés, para Deus fechar todas as áreas da tua vida. Se tem um mal, ele vai sair. Se o mal estava planejando entrar, ele não vai conseguir no nome de Jesus. Então, quem puder, prepara aí um pouquinho de óleo, de azeite. E nós estamos também fazendo na sexta-feira, gente, para quem está chegando hoje pela primeira vez, o propósito da libertação dos vícios. Eu estou pedindo para as pessoas prepararem em casa um pouco de quê? De sal. Jesus disse, bom é o sal. Eu vou abençoar este sal. Eu vou consagrar o sal que você usa em casa mesmo. Não precisa ser um sal especial, não. O que você usa em casa. Para libertação do vício. Bispo, eu tenho problema de vício de cigarro, vício de bebida, vício de droga. Você vai usar desse sal normalmente aí na tua comida. E em nome do Senhor Jesus, o poder de Deus vai te libertar de todo vício. Bispo, graças a Deus, bispo, eu não tenho problema de vícios, mas eu estou com um filho que está no vício, uma filha, um familiar que está se destruindo e destruindo toda a família por conta do vício. Então, você vai colocar o sal aí, eu vou consagrar esse sal, e no final eu vou dizer para você como você vai usar esse sal para libertação no nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora entrar em oração, nós vamos agora falar com Deus. Como eu sempre digo para você, eu não convido você para assistir o culto, porque assistir você fica olhando de fora e você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Mas eu convido você para participar dessa sala de oração, participar com a sua fé. Eu vou orar agora. E você aí na tua casa, você vai orar junto comigo. O Senhor Jesus Cristo disse que tudo o que nós pedíssemos na oração, crendo, nós alcançaríamos. Se você crê nessa palavra, então na sua casa, você vai apresentar em oração a sua luta, a sua batalha, a sua aflição, e o Deus Todo-Poderoso, ele vai entrar com providências nessa noite e ele vai te dar vitória no nome de Jesus. Amém? Se você puder ir na tua casa, feche os teus olhos, vamos entrar em oração. Poderoso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, meu Deus, é que nesse momento, meu Pai, nós entramos em oração e fazemos, meu Deus, com toda a nossa fé. Fazemos, meu Pai, com toda a certeza do nosso coração, pois a tua palavra diz, Senhor, que tudo que nós pedirmos na oração, crendo nós vamos alcançar, crendo nós vamos receber, meu Pai. E nesse momento, meu Deus, nós formamos esta corrente de oração. Nós formamos, meu Pai, esta campanha de oração. Ainda que fisicamente, meu Pai, estejamos distantes, estejamos separados, meu Pai, mas espiritualmente nós estamos agora de mãos dadas. Espiritualmente falando, meu Pai, nós formamos agora essa corrente poderosa de oração. E nesse momento, meu Pai, eu levanto a minha voz aos céus
Eu levanto a minha voz, meu Pai, até o trono do Senhor, até o trono da tua graça, Pai. E eu apresento na oração, meu Deus, a vida de cada pessoa que está orando comigo nesta noite. Esta pessoa, meu Pai, que nessa noite de sexta-feira, meu Pai, ela entra nesta sala de oração porque ela precisa, meu Pai, da tua mão, porque ela precisa, meu Deus, do teu socorro, da manifestação do teu poder, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, que vem enfrentando problemas, que ela já tentou, meu Deus, resolver de várias formas, de várias maneiras, meu Pai, mas ela não conseguiu, Senhor. Ela não tem conseguido, pelo contrário, meu Deus. Parece que quanto mais ela tenta, meu Deus, mais as coisas pioram. Quanto mais, meu Deus, ela tenta resolver a situação, mais problemas aparecem. São doenças, enfermidades, meu Pai, constantes. Parece, meu Deus, um rodízio aí nessa casa. Porque, meu Deus, quando um levanta de uma doença, o outro cai doente, o outro cai enfermo, meu Deus. São problemas na família, meu Pai. A família sendo destruída pelas brigas, pelo vício da bebida, pelo vício da droga, do jogo, da pornografia. Oh, meu Pai, esta pessoa, meu Deus, que vem sofrendo com problemas emocionais, com crises de ansiedade, meu Deus, com medo, com nervosismo, com a síndrome do pânico, meu Pai. Quantas pessoas, meu Deus, que diante do sofrimento, diante de tantos problemas e de anos, meu Pai, que ela vem arrastando esses problemas. Quantas pessoas, meu Deus, que pensam que para elas não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu sei, meu Pai, que o Senhor é o Deus da libertação, o Deus dos milagres, o Deus das causas impossíveis. Por isso, meu Pai, já nesta oração inicial, Espírito Santo, meu Deus, toca na vida desta pessoa, Pai. Toca na vida dessa mulher que está orando comigo, na vida deste homem que está orando comigo. Esta pessoa, meu Pai, que talvez nesta oração, meu Pai, ela derrama, meu Deus, a lágrima, lágrima de dor, lágrima de desespero, lágrima, meu Pai, de impotência diante de tantos problemas. Oh, meu Pai, oh, meu Deus, nós estamos diante da tua presença, ó poderoso de Israel. Nós estamos diante da tua presença. E o Senhor disse, meu Pai, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por isso eu peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar esta sala de oração desta sexta-feira, que esses momentos, meu Pai, que nós vamos passar aqui ouvindo a palavra, recebendo orientação, que nesses momentos que nós vamos passar aqui, meu Pai, na oração da libertação, que o Senhor, meu Deus, venha estar tocando na saúde, na família, nos caminhos, no emocional desta pessoa, para arrancar todo o mal. Que o Senhor, meu Deus, venha estar tocando para quebrar, meu Deus, toda a bruxaria, toda a feitiçaria, toda a magia, todo o olho grande. E quando eu terminar, meu Deus, esse culto online desta sexta-feira, esta pessoa saia daqui, meu Pai, para começar, meu Deus, uma nova etapa na vida dela. Oh, meu Deus, eu peço isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí na tua casa, fala com Deus, conversa com Deus, faz a tua oração, faz a tua oração. Se você está precisando do socorro, se você está precisando da mão desse Deus, do auxílio divino, então fala com Deus, conversa com Deus aí na tua casa. Não tenha vergonha, não tenha medo, não fique preocupada, preocupado em falar palavras difíceis, palavras bonitas, mas abre o teu coração e fala para Deus: Pai, eu estou aqui, Senhor, me ajuda.
Eu não sei, meu Deus, mais o que fazer. Eu já fui por tantos caminhos, Senhor, e não consegui resolver. Eu já bati em tantas portas, meu Pai, e todas as portas para mim fechadas. Eu venho ao Senhor nessa noite pedindo ajuda. Faz a tua oração, meu Deus e Pai. Ouve a oração. Ouve a oração do teu povo nesta noite. Abençoe a vida deles nessa noite, Pai. Eu peço em nome de Jesus. E na certeza, meu Pai, da bênção, na certeza da vitória, na certeza do milagre, eu entrego, meu Deus, esse culto online nas tuas mãos. Eu entrego, meu Deus, a vida de cada pessoa nas mãos do Senhor. Oro também, meu Pai, por aquelas que planejaram participar nessa noite, mas por algum motivo ainda não conseguiram chegar em casa, meu Deus. Por algum motivo, meu Pai, elas não estão conseguindo conectar. Oh, meu Deus, ajuda o teu povo, traz o teu povo nessa noite e abençoa, Pai. Abençoa a vida de todos eles, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. E na certeza da bênção, na certeza da vitória, eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus Cristo. Na certeza da vitória, eu agradeço ao Senhor. Aí na tua casa, você vai louvar a Deus agora. Você vai louvar a Deus na tua casa. Deus está aqui nesse momento. Sua presença É real em meu viver. real em meu viver. Entregue sua vida e os seus problemas. Entregue sua vida e os seus problemas. Fale com Deus. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Louve Deus aí na tua casa. Abre o teu coração. Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Para aliviar o teu sofrimento. Aleluia. Ele o autor da fé. Princípio ao fim. Princípio ao fim. Em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Vai louvando a Deus. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Seja qual for o seu problema, Fale com Deus. fale com Deus. Ele vai ajudar Ele você. vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor E não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o sofrimento. teu sofrimento. Deus, Ele está tocando na tua vida, tocando na tua casa nessa noite. É Ele o autor da fé.
do princípio ao fim, em todos os seus momentos. Canta com fé. E ainda se vier noites traiçoeiras, Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ele quer te abençoar, Ele te abençoa nessa noite, aleluia. E ainda se vier Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus se quer sorrindo. Se você crê que Deus te abençoa, te visita, canta nessa noite. Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará. contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus se quer sorrindo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Se você puder ir na tua casa, levante as tuas mãos para Deus e com toda a tua fé, repita assim comigo: meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego, Pai, todos os meus problemas. E eu já te agradeço, na certeza que o Senhor está me abençoando, na certeza que o Senhor já está tocando na minha vida, tocando na minha casa, me abençoando. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja, diga amém, diga graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Mais uma vez, boa noite para todos vocês, boa noite para você que chegou depois da oração inicial. Eu tenho para você nessa noite uma direção de Deus para abençoar a tua vida. Deus me deu essa direção porque muitas pessoas, elas estão sofrendo exatamente porque o inimigo, ele tem encontrado brecha para, de maneira espiritual, entrar na vida da pessoa e, por conta do ataque espiritual, trazer doenças, trazer enfermidades, trazer separação. Inclusive, falando em separação, eu quero mostrar para você hoje, daqui a pouco eu vou te mostrar, um testemunho de um casamento que estava destruído. Um casamento que, por obra maligna, estava destruído. Mas se o mal tem força para destruir, Deus ele tem poder para restaurar. Amém?
É por isso que você tem que manter a sua fé, a sua confiança no poder de Deus. Amém? Persevera, fica até o final do culto. Eu tenho certeza que é bênção de Deus para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Se você tem uma Bíblia aí na tua casa, abra a tua Bíblia, por favor. Quem tem uma Bíblia aí, abra a tua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 3 e versículo 25. Quem tem uma Bíblia aí, livro de Jó, capítulo 3, a partir do versículo 25. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? O som tá bom? Tá dando para ouvir bem aí? Quem tá me ouvindo bem, dá um joinha. Eu sei que tá aqui na câmera, bicho, eu tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você que tá pelo YouTube, o pessoal que tá pelo YouTube tá ouvindo bem também? O som tá chegando direitinho aí, porque se não chegar o som, eu vou ficar falando para mim mesmo aqui, né? Então, por isso que eu pergunto, para saber se está chegando direitinho. Tá bom, obrigado. Bicho, tá chegando certinho aqui o som aqui para mim, aqui na minha casa, no nome de Jesus. Livro de Jó, capítulo 3 e versículo 25. Se você não tem a Bíblia, não tem problema, eu vou compartilhar a minha com você, para você poder acompanhar a palavra. Deixa eu só abrir aqui. Jó. É bem fácil, gente, é antes de Salmos. Jó capítulo 3 e o versículo 25. Eu vou colocar aqui na tela para você. Livro de Jó 3:25. Deixa eu falar uma coisa para você antes de nós lermos. O momento da palavra é o momento mais importante para quem quer vencer. Amém? Eu sei que tem gente que só quer oração. Ela não quer a palavra, ela não quer saber da palavra. Não vai vencer nunca. Não vai vencer nunca. Porque a vitória vem pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Deus. Quando você ouve a palavra, é a hora que Deus fala com você. Quando você ouve a palavra, é o momento que você recebe uma direção. Tem muita gente que está orando, mas não sai do lugar, não chega a lugar nenhum porque ela não tem direção. Você imagine uma pessoa sai de casa cedo, mas ela não tem direção. Ela vai chegar aonde? Não vai chegar a lugar nenhum. Tem muita gente, espiritualmente falando, que ela está sem direção. O momento da palavra é o momento da direção, é o momento que Deus fala com você. Vamos para a palavra. Olha o que diz o texto sagrado. O Espírito Santo, através de Jó, vai dizer assim: aquilo que temo me sobrevém. Aquilo que eu tenho medo, que eu tô com medo, vai vir na minha vida. E o que eu receio me acontece. Preste atenção. Aquilo que eu temo, que eu tô com medo, vai vir na minha vida. Aquilo que eu receio me acontece. Preste atenção, gente. Olha aqui para mim, por favor. Eu falei há umas 2 semanas atrás e eu vou voltar a repetir. O mundo espiritual comanda o mundo físico. Preste atenção. O mundo espiritual comanda o mundo físico. Não é o contrário, não. Tem muita gente que pensa que é o físico, é o material que dita o espiritual. Não. É o espiritual que vai ditar o material.
que vai comandar o material. E essa palavra aqui de Jó deixa isso bem claro. Porque quando você ouve, ou quando você dá ouvidos à palavra de Deus, a palavra de Deus é palavra de dúvida? Sim ou não? Não. A palavra de Deus é palavra de fé. A palavra de Deus é palavra de força. A palavra de Deus é palavra de esperança, é palavra de ânimo, é palavra positiva. Quando você dá ouvidos à palavra de Deus, você ouve a palavra e você deixa aquela palavra entrar no teu coração. Você crê naquela palavra. Você recebe aquela palavra de todo o coração. Palavra de quem? De Deus. Existe um espírito que acompanha a palavra de Deus. Qual é o espírito que acompanha a palavra de Deus? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele acompanha a palavra de Deus. O Espírito Santo é o agente. Quando você ouve a palavra, quando você dá ouvidos à palavra de Deus, ou seja, você crê de todo o teu coração, você guarda aquela palavra dentro de você. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele vai começar a trabalhar na tua vida. Ele vai começar a trabalhar na tua saúde. É onde a pessoa é curada das enfermidades. Ele vai começar a trabalhar no teu casamento. É onde aquele casamento que era impossível unir novamente, reconciliar novamente, mas por obra e graça do Espírito Santo, o coração da esposa é quebrantado, o coração do marido é quebrantado, e aquilo que todo mundo considerava um caso que perdido, por obra e graça do Espírito Santo, então tem restauração. Aquela porta que estava fechada, porta de crescimento profissional, porta de trabalho, porta de prosperidade, tudo fechado, tudo amarrado. Eu começo a dar ouvidos à palavra de Deus, não é só ouvir. Eu começo a dar ouvidos à palavra de Deus. Então o Espírito Santo vai começar a trabalhar no meu caminho. E aquilo que estava dando errado, por obra e graça do Espírito Santo, vai começar a dar certo. Aquela porta que estava fechada, por obra e graça do Espírito Santo, ela vai se abrir. Eu não conseguia dormir. Quantas pessoas me mandam mensagem, bispo, eu não consigo dormir, bispo. Uma senhora lá do Sergipe, ela me mandou uma mensagem pedindo ajuda em oração e pedindo orientação. E ela disse o seguinte: bispo Marcos, às vezes eu chego a levar semanas sem conseguir dormir. Sem conseguir dormir. E tomando remédio. Bispo, quando eu consigo dormir, eu tenho pesadelos horríveis, pesadelos com gente que já morreu, pesadelos com rituais. Bispo, a minha vida tem sido um inferno. Quando você começa a dar ouvidos à palavra de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar no teu emocional e acontece libertação. Aquele espírito maligno da insônia sai, você vai começar a dormir. Aquele espírito maligno, causador do pânico, do medo, do desespero, porque você está dando ouvidos à palavra. O Espírito Santo começa a trabalhar e daqui a pouco você está liberto das crises de pânico, de medo, de desespero. Aquele espírito maligno que não deixa você viver o hoje. Crise de ansiedade. A pessoa está preocupada só com amanhã. Hã? Quando você começa
a dar ouvidos à palavra de Deus, então o Espírito Santo, ele trabalha na tua vida. O Espírito que acompanha a palavra de Deus, qual é, gente? É o Espírito Santo. Agora, vamos para o outro lado da moeda. Assim como o Espírito Santo, ele acompanha a palavra de Deus, a palavra de dúvida, a palavra de medo, a palavra de desespero, tem um espírito que acompanha também essa palavra, que são espíritos de demônios. O mal começa a trabalhar colocando pensamento negativo. Ó, você vai perder o teu emprego. Ó, o teu marido vai te trair, a tua esposa vai te trair. Ó, você vai ficar doente, vai acontecer isso, só coisa ruim. Ele começa a falar aqui na tua cabeça. Enquanto tá aqui, não tem tanto problema. O problema é quando vai para dentro do teu coração. É quando você já começa a agir com medo. É quando você começa a agir com desespero. Assim como quando eu dou ouvidos à palavra de Deus, o Espírito Santo toma o controle da minha vida e as coisas começam a se acertar. Quando eu deixo a palavra de dúvida, a palavra de medo, a palavra de desespero entrar no meu coração, Satanás vai dominar. E eu estou falando isso, gente, eu estou falando com base na palavra. Olha o que está escrito aqui. Aquilo que eu temo, que eu estou com medo, vai vir na minha vida. Porque por trás do medo tem espíritos malignos. Mas, bispo, quando vier então, bispo, pensamento de dúvida, quando vier o medo, quando vier um pensamento de desespero, o que eu faço, bispo? Você vai repreender esse pensamento em nome de Jesus. Você não vai deixar entrar no teu coração e te dominar. Porque se aquele pensamento, vou perder o emprego, vai acontecer isso de ruim, vai acontecer só de coisa ruim. Se você deixa entrar no teu coração, você já vai começar a agir com medo, com medo, com medo, com medo, com medo. Ou seja, o mal já dominou. O mal já dominou. O mal vai estar trabalhando na tua vida. Por isso que a palavra diz, aquilo que eu temo, aquilo que eu estou com medo, vem na minha vida. Assim como o Espírito Santo acompanha a palavra de Deus, palavra de fé, palavra de certeza, palavra de vida, o espírito maligno acompanha palavras negativas. Você quer ver uma coisa? Quando você ouve uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de certeza, de esperança, te faz bem ou te faz mal? Me diz aí. Te faz bem? Quando você ouve uma palavra forte, uma palavra de ânimo, uma palavra de certeza, uma palavra de esperança, te levanta ou te joga para baixo? Me fala aí, gente. Com certeza te levanta. Com certeza te levanta. Te faz bem. Te faz bem. Mas quando você ouve uma palavra negativa, uma palavra de medo, uma palavra de dúvida, uma palavra de desespero, uma palavra de derrota, te faz bem também? Não. Poxa, bispo, eu estava tão bem, bispo. Aí o fulano veio e me falou uma coisa, acabou com o meu dia. Acabou com o meu dia. Então por aí você vê que a palavra de derrota, a palavra negativa não vem de Deus. Satanás sabe o poder da palavra. Ele sabe que se você der ouvidos à palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida. E se o Espírito Santo trabalhar na tua vida, o mal vai ter que sair. O mal vai ser obrigado a sair. O grande problema é que as pessoas querem vencer o mal dando ouvido ao mal. Como é que pode isso? Me fala aí.
Me diz aí, me conta esse segredo. Como é que você vai vencer o mal se você está sempre dando ouvido ao mal? Você vê, tem pessoas que eu atendo, rapaz. Aí eu dou uma palavra de fé para ela, oro forte por ela. Ah, obrigado, bispo, acabou. No outro dia ela vem com a mesma derrota. Qual palavra que ela está guardando dentro dela? Será que é a palavra de Deus? Não é. Ela está querendo vencer o mal, dando ouvido ao mal. Se você quer vencer o mal, você tem que dar ouvidos à palavra de quem? De Deus. A palavra de Deus é palavra de certeza. A palavra de Deus é palavra de esperança. A palavra de Deus vai te colocar para cima. A palavra de Deus diz assim: eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. Promessa de saúde para a tua vida. A palavra de Deus é promessa de restauração para a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A palavra de Deus é palavra de paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa é a palavra de Deus. É essa palavra que você tem que buscar para o teu coração. Se tiver essa certeza dentro do teu coração, a sua vitória é só uma questão de tempo. Porque a partir do momento que você começa a dar ouvido, o Espírito Santo começa a trabalhar. Por isso eu digo, se você der ouvidos à palavra de Deus, a sua vitória, o seu milagre, o seu testemunho é só uma questão de tempo. Mas se você é aquela pessoa que você vem, ora, pede, mas você está sempre deixando a palavra negativa dentro do teu coração. Ah, bispo, eu fui lá na igreja, o demônio manifestou e falou isso. Oxe. Quer dizer, a palavra que você ouviu de Deus já foi para o beleléu, né? Porque a palavra que você guarda não é de Deus. A palavra vai dizer, aquilo que eu temo me sobrevém. Aquilo que eu receio me acontece. O mesmo espírito que coloca o medo é o que vai trabalhar para destruir você. O mesmo espírito maligno que coloca você receosa. Ah, meu Deus, eu vou fazer o exame, mas eu estou com medo que vai dar alguma coisa. Vai dar alguma coisa. Porque você está permitindo que o mal trabalhe na tua vida. Tem um ditado antigo, pessoal, muita gente que vai lembrar, que diz assim, por que o cachorro entra na igreja? Quem já ouviu esse ditado? Hã? Por que o cachorro entra na igreja? Por quê? Hein? Por quê, Francisco? Porque a porta está aberta. Se você fechar a porta, ele vai entrar? Não vai. Por que o mal está sempre entrando na vida da pessoa? E na maioria das vezes o mal entra através de palavra. Palavra de derrota, palavra de medo, palavra de morte, palavra de maldição, palavra que não tem nada de Deus. Que chegou e a pessoa abriu a porta e aquilo entrou na vida dela. Aquele a quem eu der ouvidos à sua palavra, esse é o que vai estar na frente da minha vida. Para a gente terminar e fazer a oração, eu pergunto para você, quem você quer que esteja à frente da tua vida? O mal ou Deus? Eu imagino que ninguém vai dizer que é o mal. Hã? Quem você quer que esteja à frente da tua família? Quem você quer que esteja à frente do teu trabalho? Quem você quer que esteja à frente da sua vida sentimental? Bispo, eu quero que Deus esteja à frente. Então, para de dar ouvidos à palavra de derrota. Para de dar ouvidos à palavra que vem do diabo. Começa a dar ouvidos à palavra de Deus. E quando vier aquela palavra, você não é bobo, você não é criança. Puxa vida, essa palavra não é de Deus, não. Está amarrado, está repreendido. Arreda Satanás. Ele vai fugir de você. A Bíblia vai dizer assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. Como é que eu resisto ao diabo? Fazendo não o que ele quer, mas fazendo exatamente o contrário do que ele está sugerindo.
ele está sugerindo medo, ele está sugerindo dúvida. Eu vou para a fé. Se você der ouvidos à voz de Deus, Deus vai estar à frente da tua vida. E a tua bênção, a tua vitória, é só uma questão de tempo. Amém? Você crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Quem entendeu a palavra? Então, a partir de hoje, quando vier aquela palavra de medo, de dúvida, de desespero, você vai usar a tua fé e vai dizer, olha, eu não aceito essa palavra no meu coração. Esse pensamento de derrota vai embora em nome de Jesus. Esse medo, esse desespero, essa dúvida, essa palavra negativa, vai embora em nome de Jesus. Porque é você quem tem que fechar a porta. Se você não fechar a porta, essa palavra vai chegar aqui e vai descer para dentro de você. Lá em Mateus 12, 34, Jesus disse assim, a boca fala aquilo que está cheio o coração. Ou seja, as minhas atitudes do lado de fora vai ser um reflexo daquilo que está dentro de mim. Dentro de mim tem paz, tem certeza, tem a palavra de Deus, então as minhas atitudes vão ser de fé. Dentro de mim, desespero, medo, dúvida, ansiedade, porque eu tô deixando a palavra ruim entrar no meu coração. Então, isso vai refletir na minha saúde, dentro da minha casa. Eu já falei aqui de um ditado que diz assim, quando a alma grita, o corpo geme. Tem muita gente que ela está doente, está enferma e a raiz é espiritual. Tem muito casamento que está aí por um fio, ou já separado, espiritual. Tem muita gente que não consegue prosperar por mais que ela trabalhe, espiritual. Começa a dar ouvidos à palavra de Deus a partir de hoje. Ele vai tomar a frente da tua vida. E Deus estando à frente da tua vida, vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Você crê? Sim ou não? Eu vou mostrar para você agora 2 testemunhos. Vou orar sim, Mônica. Vou orar por você em nome de Jesus. Mas começa a dar ouvidos à palavra de Deus. Deus tem bênção para a tua vida. Deus tem bênção para a tua vida no nome de Jesus. Quero mostrar para você agora esses 2 testemunhos e depois nós vamos orar. Depois eu quero fazer uma oração forte, mas muito forte. E se tem demônios, se tem espíritos malignos, se tem bruxaria, se tem feitiçaria, se tem olho grande, se tem ataques espirituais na tua vida, eles vão cair por terra nessa noite no nome de Jesus. Amém? Deixa eu colocar aqui o testemunho. Nós vamos ouvir esses testemunhos, 2 testemunhos rápidos. É um testemunho aqui de São Paulo e outro testemunho de Minas Gerais. Nós vamos ouvir esses 2 testemunhos para você ver que quando a pessoa ela se apega com Deus, quando ela crê, Deus trabalha e dá vitória no nome de Jesus. Amém? Preste atenção nos 2 testemunhos. Vamos lá. Bispo Marcos, boa tarde, a paz. Pai. Meu nome é Rosa, sou aqui da cidade de Campinas, estou passando para deixar o meu testemunho. Há tempos atrás, começou com uma dor muito forte no meu estômago. Tomei algumas medicações, eu sofri com essa dor durante 15 dias. Aí Deus. Quando foi no domingo, eu levantei pela manhã, participando das orações do Senhor de manhã, tomei o copo com água e peguei um pouco daquela água e passei no meu estômago, pedindo a Deus que cessasse aquela dor. Pela honra e glória de Jesus, a dor sumiu, bispo. Amém. Não tenho mais nada, não dói mais o meu estômago. A dor passou. Glória a Deus. Foi como se tivesse tirado, assim, na hora, a dor Amém. sumiu. Estou aqui para agradecer esse meu milagre, para agradecer a Deus e ao Senhor pelas orações, por tudo que o Senhor tem orado por nós.
Amém. Glória Muito a Deus. obrigado, bispo. Que Deus continue lhe abençoando. Deus abençoe também a senhora, dona Rosa, em nome de Jesus. Vamos para o próximo testemunho. Bispo Marcos, bom dia, a paz a todos. Eu vim dar o meu testemunho, que orando com vocês, né? De manhã, 6 horas da manhã, sempre ao vivo. Eu estava separada do meu marido há 2 meses. Era impossível voltar, ele estava com ódio de mim. Meu Deus. Muito nervoso, falava bom dia, ele não respondia. Aquela coisa mais esquisita, eu acho que ele estava até enfeitiçado. E tudo pela graça de Deus, ele voltou, está uma bênção, tem muita paz dentro da minha casa. Eu agradeço, meu Deus Todo-Poderoso, e ao Senhor pelas orações, por esse testemunho maravilhoso que o Senhor me deu, para que as pessoas possam saber que nós temos um Deus vivo e maravilhoso, que atende as nossas orações. Bom dia. Glória Eu sou a Maria Deus. Helena, de Uberaba, Minas Gerais. Amém, Maria Helena. Deus abençoe a tua vida. Tá aí, gente. É o que Deus está fazendo na vida daqueles que estão dando ouvidos à palavra e perseverando. E perseverando. Porque, como eu sempre digo, Deus não faz mágica. Tem muita gente correndo atrás de mágica. Ou seja, solução imediata. Deus não faz mágica. Com Deus é passo a passo. Infelizmente, as pessoas que ficam correndo atrás de soluções mirabolantes, ela vai sempre cair na mão de mercenário. Ela vai sempre cair na mão de falso profeta. E depois, a coisa piora mais ainda. Ah, mas era o falso profeta. Caiu na mão do falso profeta. Por quê? Porque ela não quer dar ouvidos à palavra de Deus. Eu estou mostrando para você, todo dia eu mostro testemunho, todo culto eu venho aqui, eu trago testemunho, está aqui. A dona Rosa de Campinas, 15 dias com dores horríveis. Curada. Curada. Mas ali perseverando, orando todo dia, participando. A Maria Helena, era impossível reatar o casamento. Como ela falou, o bispo tinha feitiçaria, com certeza. Mas se o mal tem força para destruir, para colocar doença, para amarrar, para separar, para perturbar, Deus ele tem poder para transformar maldição em bênção. Ele quer abençoar você. Ele quer mudar a tua vida. Mas é você quem vai provocar essa mudança. Como? Se apegando. Por isso eu digo para você, não deixa de acompanhar as orações todo dia comigo. Vem para a sala de oração. Agora mesmo, eu estou te orientando. Eu estou orientando. Ou seja, Deus está me usando para abrir os teus olhos. Ah, puxa vida, é assim que tem que ser. Passo a passo você vai se levantando. Vai chegar uma hora que você vai estar lá em cima, você vai olhar para trás, puxa vida, minha vida estava toda arrebentada. E hoje, com o meu testemunho, eu já ajudo outras pessoas. Amém? Falando em testemunho, se você tem testemunho, não deixa de contar o seu testemunho. Bispo, eu tenho um testemunho para contar. Se você tem um testemunho de cura, de libertação, bispo, orando com você, fui curada, meu filho foi liberto, a porta de trabalho abriu. O seu testemunho glorifica a Deus. Quando terminar o culto hoje, ou então amanhã durante o dia, procura um local silencioso aí na tua casa, grava um áudio, você vai falar o teu nome, não é para colocar endereço não, gente. Fala o teu nome, a cidade de onde você está orando comigo e conta a tua bênção. Cura, libertação, prosperou, paz, enfim. Conta o teu milagre. O teu testemunho glorifica a Deus. Quando você glorifica a Deus, Deus te abençoa muito mais no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega aí o óleo, pega aí o azeite. Eu vou consagrar agora o óleo. Quem tem o óleo, quem tem o azeite, pega aí, por favor. Eu vou consagrar em nome de Jesus. Pela fé, eu vou ungir o alto da tua cabeça. Eu vou ungir as tuas mãos e os teus pés. E depois eu vou fazer a oração de libertação. Que Deus vai tocar em todas as áreas da tua vida. E aonde o mal tiver oculto,
Aonde o mal tiver escondido, ele vai sair no nome de Jesus. Amém? Se você tem o óleo, se você tem o azeite, segure na tua mão, apresenta para Deus, deixa eu orar, deixa eu abençoar, para fazer a unção da libertação. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento na oração, meu Pai, o azeite da unção, o óleo da unção. Meu Pai, consagra esse óleo, consagra este azeite, meu Pai. Coloca, meu Deus, do teu poder, da tua unção, do teu Espírito, que não seja, meu Pai, mais um simples azeite, que não seja mais um simples óleo, Senhor, mas que seja, meu Deus, pela minha fé, o azeite, o óleo que esta pessoa apresenta agora em casa, que seja, meu Deus, o teu poder, o teu Espírito, meu. E quando eu fizer a unção, meu Deus, na cabeça desta pessoa, nas mãos, nos pés, meu Deus, que a mão do Senhor, que o poder do Senhor, Pai, venha tocar, meu Pai, venha entrar, meu Deus, em cada área da vida desta pessoa. E aonde o mal estiver alojado, aonde o mal estiver escondido, meu Pai, que ele caia por terra, que ele bata em retirada. Aonde tiver, meu Deus, trabalhos de bruxaria, trabalhos de feitiçaria, aonde tiver olho grande, inveja, espíritos malignos, que pelo poder do Senhor, meu Pai, todo mal caia por terra. Todo mal bata em retirada, meu Pai. E que os enfermos sejam curados. Que haja libertação nesta casa, meu Pai. Que haja restauração de matrimônios. Que portas que estavam fechadas se abram a partir de hoje, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Em nome de Jesus, pela fé, eu unjo aí agora o alto da tua cabeça. O óleo que você tem aí com você, o azeite que você tem, coloca no alto da tua cabeça agora. Recebe unção de libertação no alto da tua cabeça. Em nome de Jesus, pela fé, eu coloco o óleo nas tuas mãos. Coloca o óleo nas tuas mãos, passa as mãos assim uma na outra. Em nome de Jesus, eu unjo agora os teus pés. Unja aí o pé direito. Agora unge o esquerdo em nome de Jesus. Se você tem fotografia da família, unge aí agora as fotos da família. Se você tem peça de roupa também, unge aí agora no nome de Jesus. Você que preparou o sal da libertação dos vícios, deixa aí próximo para a oração. Eu vou pedir para você ficar sentado, porque eu vou orar forte. E pode acontecer que na hora da oração você venha se sentir mal. Você venha sentir arrepio, peso no corpo. Você venha sentir tonteira. Fica sentado. Não tenha medo, não. Porque o mal vai sair sem manifestar.
Bispo, eu manifesto com o Espírito. O mal vai sair sem manifestar, porque eu estou determinando. Eu estou determinando. O mal vai sair da tua vida sem manifestar no nome de Jesus. Se você puder, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos aí na tua casa. Fecha os teus olhos. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, por favor. Não tenha medo, não. Meu Deus e meu Pai, está escrito na tua palavra que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para desfazer todas as obras do diabo, todas as obras de Satanás. Meu Pai, eu fiz a unção da Trindade, cabeça, mãos e pés. Eu agora, meu Deus, estendo a minha mão e pela minha fé, eu estendo a minha mão na direção da vida desta mulher. Eu estendo a minha mão na direção da vida deste homem. E eu te peço, meu Pai, entra na vida desta pessoa agora em forma de fogo. Entra agora, meu Deus, em forma de fogo, do alto da cabeça até os pés. Entra agora, meu Deus, no emocional desta pessoa. Entra no corpo dela, meu Pai. Na casa. Passa, meu Deus, nos caminhos desta pessoa. E aonde o mal estiver escondido, aonde o mal estiver alojado, aonde o mal estiver atuando, comece a sair agora sem manifestar. Sem manifestar. Em nome de Jesus. Comece a sair agora. Comece a sair agora do corpo desta pessoa. Espírito maligno. Espírito de doença. Sai daí agora. Espírito de enfermidade. Você que está no corpo desta pessoa. Há muito tempo ela está doente. Há muito tempo ela está enferma. Ela está tratando. Ela está gastando. Ela está tomando remédio. Mas é como se tomasse água, porque é você. É você que está no corpo dela causando esses tumores. É você que está no corpo dela causando essas dores que a morfina não resolve. É você que está colocando essa doença, que ela faz o exame e o médico diz que ela não tem nada. Vai saindo daí agora. Vai saindo do corpo dela agora. Vai saindo do corpo dela agora. Vai saindo do emocional. Espírito maligno que coloca a síndrome do pânico. Essa pessoa ela tá apavorada, ela tá desesperada, ela tem medo do dia, ela tem medo da noite. Espírito maligno. Soltando o emocional dela. Espírito que coloca crises de ansiedade. Crises de ansiedade. Você que está atuando no subconsciente dela. Você que está atuando no dela, no emocional dela, no coração dela. Espírito maligno que numa sexta-feira você foi pago. Numa sexta-feira fizeram um trabalho contra ela, fizeram um trabalho contra a vida deste homem. Numa sexta-feira foi feito um trabalho na encruzilhada, foi feito um trabalho no cemitério, na Mata Virgem, na beira do rio, na beira da praia. Numa sexta-feira o nome desta pessoa foi levado e colocado lá no roncó, lá na camarinha. O nome dessa pessoa foi colocado lá no pé dos demônios. E você, espírito, você entrou no corpo dela, você entrou no corpo dela, vai saindo,
vai desalojando, vai soltando agora o corpo dela, vai soltando agora a mente dela, o emocional dela. Oh, meu Deus e meu Pai, envia, Senhor, do teu poder, envia do teu poder, meu Pai, nesta casa, envia do teu poder agora nos quatro cantos desta casa, meu Pai, e o mal alojado neste lar, o mal alojado nesta casa, o mal alojado nesta família, espírito da briga, espírito do grito, espírito da confusão, espírito maligno da separação que está na mente do marido, que está no coração da mulher. Você que foi pago, fizeram um trabalho com uma fotografia desse casal, e essa fotografia foi partida ao meio para separar o casal. Fizeram um trabalho com uma peça íntima, dessa mulher, casamentos frios. Fizeram um trabalho com essa íntima desse homem, para ele não ser mais homem para essa mulher. Vai saindo daí agora, sai de cima da cama, sai de cima do esfriamento, espírito da espírito da contenda, espírito essa pessoa, e o mal, meu Deus, o espírito do vício, espírito maligno, causador do vício da bebida alcoólica, causador do vício do cigarro, da droga, do jogo, da pornografia, espírito maligno que está acabando com a vida dessa mulher através do vício, acabando com a vida da filha pelo vício, esse rapaz através do vício. Ela quer sair, ele quer sair, mas ele não consegue, ela não consegue, porque é você que está segurando ela, é você que está segurando ele. Mas eu me levanto agora em nome de Jesus contra todo mal, eu me levanto agora contra toda bruxaria, contra toda praga, contra toda maldição, e ordeno, sai do corpo, sai da casa, sai dos caminhos desta pessoa, esta pessoa vítima de olho grande, vítima de inveja, vítima de praga, de mal olhado, esta pessoa, meu Pai, que está com a vida toda amarrada, a vida dela está toda amarrada, meu Deus, o trabalho não dá certo, o trabalho não prospera, tudo que essa pessoa tenta fazer está dando errado, a vida dela travou, a vida dela trancou, porque você, Satanás, você tranca a porta, você tranca tudo, você tranca caminho, você entrou nos caminhos dela, entrou nos pés dela, entrou no corpo dela, mas você cai por terra nessa noite, você sai nessa noite, solta agora a vida desta pessoa, solta o corpo dela, solta a mente dela, solta o trabalho dela, solta a família dela, vai saindo agora todo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore assim comigo, meu Deus. Ora com fé, meu Deus, eu não aceito nenhum mal no meu emocional. Diga, eu não aceito nenhum mal no meu corpo, na minha casa, na minha vida, nos meus caminhos. Diga, Senhor Jesus, envia agora do teu poder, envia agora do teu espírito, e todo mal, toda bruxaria, toda feitiçaria, toda magia, todo olho grande, toda inveja, diga comigo assim, queima, 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 vai queimando, queimando, queimando toda praga, toda maldição, toda feitiçaria, sai agora, saia em nome do Senhor Jesus. Levante as mãos para Deus, levante as duas mãos para Deus aí na tua casa, levante as suas mãos para Deus e diga assim, meu Deus, eu apresento as minhas mãos, consagre as minhas mãos, Senhor, abençoe as minhas mãos com o teu poder, em nome de Jesus. Fica com as mãos levantadas, deixa eu orar. Pai, consagra essas mãos, abençoa essas mãos, Senhor.
Coloca fogo do Espírito Santo. Coloca fogo do teu poder, meu Pai. E quando essa pessoa colocar as mãos no alto da cabeça, que desça fogo do Senhor, meu Pai. E toda maldição seja quebrada. Toda doença seja arrancada. Toda mal retirada. Que essa pessoa seja liberta no nome de Jesus. Coloque as duas mãos em cima da tua cabeça. No alto da tua cabeça. Você vai repetir comigo o nome de Jesus 3 vezes. Pai, Filho e Espírito Santo. E na terceira vez, em um ato de fé, você vai tirar as mãos da tua cabeça, jogando longe da tua vida todo mal, toda doença, toda enfermidade, toda perturbação, toda praga, toda maldição. Repita assim comigo: em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tira as mãos da tua cabeça e diga comigo: saia. Outra vez. Sai. 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 Passa as mãos pelo teu corpo. Diga: todo mal, em nome de Jesus, saia. Diga e não volte mais. Não volte nunca mais. Nunca mais. Fala com fé. Não volte nunca mais. Em nome de Jesus. Respira fundo agora. Bem profundo. Seja livre agora de todo mal. Seja livre agora. Seja liberta. Seja liberto. Seja livre de toda doença, de toda enfermidade no teu corpo e na tua alma. Seja livre agora de todo mal aí dentro da tua casa. O meu Deus te liberta. O meu Deus te liberta. Seja livre de todo medo, de todo desespero, de todo pânico. Seja livre de toda ansiedade, de toda crise de ansiedade. Seja livre no teu emocional agora. Seja livre no teu corpo agora. O mal que estava no teu corpo, ele vai embora em nome de Jesus. Seja livre aí dentro da tua casa. O espírito da confusão vai embora. O espírito da desavença, do grito, da briga, ele vai embora em nome de Jesus. Seja livre na tua vida profissional, financeira. Tudo que estava amarrado, desamarra. Que estava travado, destrava. Como homem de Deus, como profeta do Senhor, eu declaro sobre a tua vida nessa noite: seja curada, seja curado agora. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Recebe saúde. Recebe paz no teu coração. Recebe paz aí agora. Eu profetizo em nome de Jesus libertação aí na tua casa. Que a tua filha, que o teu filho seja liberto desse vício da droga, desse vício da bebida, desse vício do jogo. Eu declaro libertação para a tua casa. Eu declaro restauração no teu casamento. Eu declaro que vai ter paz aí dentro da tua casa. Eu abençoo a tua casa.
Eu abençoo a tua casa em nome de Jesus. Eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo o teu comércio, eu abençoo os teus negócios. E eu declaro em nome de Jesus, começa a dar certo, começa a dar certo, começa a dar certo a partir de hoje. Se você crê, recebe. Se você crê, toma posse. Toma posse da tua bênção. Toma posse do teu milagre nessa noite. O meu Deus te abençoa. Aleluia. Aleluia. Seja abençoada, minha irmã. Seja abençoado, meu irmão. O meu Deus te abençoa. O meu Deus te dá vitória. Se você crê, recebe. Se você crê, toma posse. Toma posse da tua bênção. Toma posse da tua saúde. Toma posse da tua libertação. Você que não conseguia dormir, você vai dormir a partir de hoje. Você que não tinha paz, você recebe paz a partir de hoje. Se você crê na tua bênção, agradece a Deus. Agradece a Ele agora. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, pela cura dos enfermos. Obrigado, meu Pai, pela libertação dos cativos, dos oprimidos, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos derramadas. Se você crê que Deus tocou na tua vida, se você crê que Deus tocou na tua vida, não peça mais não, agradeça a Ele, não peça mais. O que você tinha que pedir, você já pediu. Se você crê que Deus te ouviu, que Ele ouviu a tua oração, você vai agradecer. Você vai falar: obrigado, Jesus, pela minha saúde. Obrigado pela libertação do meu familiar. Obrigado pela bênção no meu trabalho. Obrigado, meu Pai, pela minha noite de sono, que eu vou dormir tranquila. Quem quer, agradece. Agradecer também é fé. Agradecer também é confiança. Se você crê, você vai louvar a Deus. Você vai louvar a Deus aí na tua casa. Você vai agradecer. Agradecer a Ele. Aleluia. Louvado, glorificado, bendito seja o teu nome, Jesus. Se o mar se agitar E tudo escurecer, parecer que eu não vou sobreviver. Parecer que eu não vou sobreviver. Se o coração, se o meu coração sentir que é o fim, que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Os meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céu e terra vai passar. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará. E sempre cuidará. De mim. Canta agora: nada temerei. Sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Sei que eu não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Acalma o teu coração. Descansa o teu coração. Deus está no controle. Ele te abençoa. Sinta a presença do Espírito Santo aí na tua casa nesta noite. Se o mar se agitar e tudo escurecer, e parecer que eu não vou sobreviver, que eu
não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céu e terra vai passar, céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Teu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Louve a Deus aí na tua casa, nada temerei. Sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar. Mais uma vez, nada temerei. Oh, glória a Deus. Sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Faz milagres. Eu posso crer e descansar em Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. E descansar em Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela libertação. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor liberou nessa noite sobre a vida do teu povo. Que o Senhor liberou, meu Pai, de saúde. Que o Senhor liberou, meu Pai, aí dentro dessa casa. Que o Senhor liberou, meu Pai, nos caminhos desta pessoa. E essa pessoa vai ver, meu Pai, amanhã ou na outra semana, quando ela sair para trabalhar, meu Pai, as coisas vão começar a dar certo. Te agradeço, Pai. Te agradeço em nome de Jesus, meu Deus. Consagra o sal para a libertação dos vícios. Consagra esse sal com o teu poder e o teu espírito, meu Pai. E quando esta pessoa, meu Pai, usar este sal em casa, o Senhor disse, bom é o sal. Que aquele que está no vício do cigarro, meu Pai, seja liberto. Aquele que está, meu Pai, no vício da droga, da bebida, seja liberto. Aquele que está, meu Pai, acabando com tudo do vício do jogo, meu Deus, seja liberto. Aquele, meu Pai, que está destruindo mentalmente, emocionalmente, por conta do vício da pornografia, seja liberto, meu Pai. Consagra este sal com teu poder. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Diga amém. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Graças a Deus. Louvado, bendito seja o nome de Jesus. Olha para mim aqui. Olha para mim, por favor. Quem aqui, você diz assim, Bispo Marcos, agora depois da oração forte, a oração de libertação, eu estou me sentindo bem, Bispo. Eu estava amargurado, angustiado, estava sentindo um peso, uma coisa ruim. Mas agora, Bispo, eu estou bem. Quem está bem? Quem está bem? Bispo, eu estou bem no meu corpo. Eu estou bem no meu emocional. A Isabel Cristina está dizendo, fui curada da enxaqueca. Glória a Deus, Isabel. Glória a Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram curadas. Você que não dormia direito, você vai dormir bem nessa noite. Você crê? Você vai dormir bem. Você vai deitar e vai dormir o sono do justo. Amém, Mônica? Vai dormir bem em nome de Jesus. Você que estava, Bispo, eu estava com uma ansiedade, você está livre.
Espírito Santo te abençoa nessa noite. Espírito Santo te abençoa nessa noite. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Pega firme, gente. Não adianta você vir aqui participar uma vez, depois você não vem mais. Pega firme. Pega firme. E quando eu falo para você pegar firme, para você perseverar, é para abençoar você. Porque você estando aqui ou não, eu vou estar aqui. A não ser que Deus me chame. A não ser que Deus me chame. Nós estamos cumprindo um ano. Que semana atrás semana nós estamos aqui. Chova, faça sol, nós estamos aqui. Persevera. Pega firme na oração de sexta-feira, libertação. Como eu sempre costumo dizer, libertação não é uma oração, é um processo. Libertação é processo. Pega firme toda sexta-feira, libertação. E junto com a campanha da libertação, a Georgette está dizendo assim: estou bem, graças a Deus. Rosalina, depois da oração, eu senti bem, estava muito angustiada, glória a Deus. Como eu estava falando, a libertação não é uma oração, é processo. Toda sexta-feira, vem para a oração forte. Vem ouvir a palavra, vem orar junto comigo. Junto com a campanha de sexta-feira, associa o culto de domingo, a sala de oração de domingo. Domingo é para você se fortalecer espiritualmente. Porque se você quer vencer as suas batalhas, você precisa estar fortalecido com a presença de quem? De Deus, com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo em Efésios vai dizer assim, que nós não temos luta contra sangue e carne. A nossa batalha é espiritual. E eu não venço batalha espiritual com a cara e a coragem. Eu não venço batalha espiritual na academia, com a força do braço, não. Você vence batalhas espirituais quando você se fortalece com a presença de Deus. No domingo agora, vai ser Santa Ceia. Eu vou fazer 2 cultos de Santa Ceia no domingo. Vou fazer o culto presencial, 8 horas da manhã, aqui em Campinas, São Paulo. Se você mora aqui em Campinas, se você mora aqui nas cidades, no entorno de Campinas, vem participar conosco do culto presencial, aqui na Rua Regente Feijó, 595, no auditório do Hotel Eurosuite. É um local seguro, confortável, você não tem que pagar nada. 8 horas da manhã, eu vou estar fazendo aquele culto da família e de fortalecimento espiritual. Bispo, eu moro em outra região, eu moro em outra cidade, em outro estado, nós temos pessoas aqui de outros países. Logicamente, você não tem como estar no culto presencial, mas nem por isso você vai ficar de fora, porque 8 da noite eu venho na mesma fé para fazer o culto da família online e fortalecimento espiritual. Vou entregar para você palavra de fé e fazer oração para que o Espírito Santo fortaleça a tua fé. Você é fortalecida, você é fortalecido, você vai vencer as suas lutas, você vai vencer as suas batalhas, eu tenho certeza em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora e termino. Eu quero fazer uma oração pela tua vida financeira. Eu quero orar e pedir a Deus, para Deus abençoar o teu trabalho, para Deus abençoar a tua vida financeira. E quero convidar você para ser um semeador dessa obra, para ser um semeador desse ministério, seja com o seu dízimo, seja com a sua oferta. Bispo, eu tenho que pagar alguma coisa? Eu sou obrigado a dar alguma coisa? Não, você não tem que pagar nada. Olha, eu comecei o culto 8 da noite, agora eu estou falando de oferta e termino. Você não tem que pagar nada, você não é obrigado a dar nada. Você dizimando, você ofertando, você não fazendo nada, eu vou estar aqui do mesmo jeito lutando para que você tenha um encontro com esse Deus. Quando eu falo da oferta, quando eu convido você para ser um semeador da obra, quando eu convido você para dizimar, para ofertar, porque é bíblico.
E é a promessa de Deus, é a promessa da palavra de Deus. Quando você, de todo o teu coração, você semeia na obra de Deus, você devolve o teu dízimo, é a promessa de Deus prosperar a tua vida. Prosperar o teu trabalho, abençoar a tua vida financeira. Provérbios 3 vai dizer assim: honra o Senhor com os teus bens, está falando da oferta, e com as primícias de toda a tua renda, o dízimo. E a palavra vai dizer assim: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu quero fazer a oração pela tua vida financeira. Se você deseja nessa noite semear nessa obra, se você deseja nessa noite ajudar com a sua oferta, bispo, eu estou participando e esse trabalho está sendo bênção na minha vida. E eu quero que esse trabalho chegue para outras pessoas. Se você deseja fazer a sua oferta, bispo, eu quero devolver o meu dízimo nessa noite, eu vou orar pela tua vida. Bispo, eu não tenho nada, eu não tenho oferta, eu não tenho dízimo, não tenho nada. Fique em paz. Eu vou orar por você. Deus vai te abençoar. Olha o que eu estou falando para você. Você vai ter para você. Você vai ter para a tua casa, para a tua família. E você vai ter também para ajudar essa obra, para nos ajudar a levar a palavra. Amém? Você crê sim ou não? Então aí na tua casa, você vai apresentar as tuas mãos assim abertas para Deus. Eu vou orar pelo teu trabalho, eu vou orar pela tua vida financeira, e você vai pedir a Deus a bênção para o teu trabalho. Bispo, eu estou desempregado, você vai pedir: Pai, abre a porta de trabalho. Bispo, eu estou trabalhando, mas meu trabalho está tudo amarrado. Você vai pedir: Senhor, desamarra. Bispo, eu tenho o meu negócio, o meu comércio, mas eu estou pagando para trabalhar. É promessa de Deus abençoar o teu trabalho. O Salmo 128 vai dizer: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Isso é promessa. Isso é promessa de Deus. E Deus não é homem para mentir. Apresenta as mãos aí para Deus, eu vou orar, e você vai orar junto comigo, pedindo a bênção para o teu trabalho, pedindo a bênção para a tua vida financeira. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro, meu Deus, pela vida financeira de cada pessoa, meu Pai, que está orando agora junto comigo. Esta pessoa, meu Deus, que apresenta as mãos para o Senhor, as mãos, meu Deus, que representa a força do trabalho, e ela pede, meu Deus, ela pede, meu Deus, a bênção do Senhor na vida financeira dela. Quantas pessoas, Pai, é onde coloca a mão dá tudo errado. Quantas pessoas, Senhor, que onde coloca as mãos tudo amarra, meu Deus. Mas a tua palavra diz, Senhor, que aonde nós colocássemos as nossas mãos seria abençoado. Eu peço esta bênção de mãos, Senhor, sobre a vida desta mulher de fé, esteja sobre a vida deste homem que crê. Meu Deus, quando o teu povo estende as mãos, levanta, apresenta as mãos aos céus, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, do teu trono, do trono de tua graça, estenda, Senhor, a tua mão forte, a tua mão poderosa, Pai, e toque agora mesmo, meu Pai, no trabalho dessa pessoa. Toca, meu Deus, na vida profissional. Toca, meu Deus, no comércio dela, nos negócios, nos projetos, na causa, na justiça, meu Pai. Se tem algum espírito de escassez, espírito de miséria, espírito devorador, meu Pai, fazendo essa pessoa gastar o dinheiro só com problema, só com perda, só com prejuízo, meu Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito da escassez. E eu peço, meu Pai, a bênção da provisão, a bênção da prosperidade e a bênção da multiplicação, meu Pai, sobre a vida desta pessoa. Esta pessoa, meu Pai, que nessa noite, meu Pai, tem a sua oferta que apresentar e o Senhor tocou, meu Deus.
Essa pessoa que nessa noite não tem nada, meu Pai, mas crê no Senhor. Meu Pai, abençoe a todos. Abençoe a todos, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu apresento aqui, meu Pai, os nomes no propósito desse mês de setembro, o mês do testemunho. A tua palavra diz que 3 dão testemunho do Senhor na terra: o óleo que representa o teu Espírito, a água que representa a tua palavra e o vinho que representa o sangue do Senhor. E está escrito que aquele que crê tem o testemunho. Meu Pai, nós estamos orando, meu Pai, nesta semana e durante esses 21 dias, meu Pai, para que esta pessoa, meu Deus, para que esse dizimista, para que esse ofertante, no mês de setembro, ele tenha coisas boas, meu Pai, para contar financeiramente. Ela tenha testemunho, meu Pai, para contar. Abençoa, meu Deus, e consagra, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, cada dizimista desse ministério, meu Pai. Aqueles que o Senhor tem levantado para essa coluna, para nos ajudar a levar a tua palavra, não deixa faltar para eles, Senhor. Não deixa faltar para eles. Antes, Senhor, que eles venham transbordar, meu Pai. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, Senhor, que está no coração, ela está fazendo um voto com o Senhor, meu Pai, que ela vai dizimar, que ela vai, meu Pai, colaborar nessa obra, que ela vai ofertar nessa obra. Não deixa faltar para ela, meu Pai. Abençoa, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado e para que o teu nome seja exaltado. Eu te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém. Olha para mim aqui. A bênção de Deus está no teu trabalho. A bênção de Deus está na tua vida financeira. Amém. Eu vou colocar na tela aqui para você rapidamente, e já termino o culto. Vou colocar aqui o Pix da igreja. Você que nessa noite, você deseja fazer a sua oferta de qualquer valor. Bispo, eu quero ajudar essa obra. Bispo, está me abençoando, está me fazendo bem. E eu quero colaborar, eu quero semear. Se Deus toca no teu coração, você vai estar fazendo nessa noite a tua oferta de qualquer valor. E você vai estar nos ajudando. Na segunda-feira, nós temos um compromisso da igreja que nós temos que pagar. E nós estamos juntando já nessa semana. Eu quero pedir a sua ajuda, se você pode nos ajudar. Bispo, eu posso ajudar com 100, com 50, com 10, com 5. Bispo, eu tenho R$1, eu tenho centavos, enfim, a tua oferta de qualquer valor. Bispo, eu quero estar enviando o meu dízimo. Eu quero enviar o meu dízimo nessa noite. Se você tem para enviar hoje, você envia hoje, ou então você vai enviar quando você tiver. Amém? E você que não tem, você está com a bênção de Deus. Você vai ter para você, você vai também nos ajudar no nome de Jesus. Amém? Essa é a chave Pix da igreja, 11, que é um celular, 972253106. Quando você colocar a chave Pix, confere, vê se vai aparecer esse nome, Igreja Cristã Tempo de Vitória. Apareceu, você vai confirmar o teu dízimo, a tua oferta. Amém? Bispo, eu não tenho Pix. Eu quero fazer o depósito, vou depositar amanhã, vou depositar na segunda-feira ou quando eu tiver. Se você não tem Pix, você vai depositar nessa conta aí do Bradesco. Quando você fizer o depósito ou quando você fizer o Pix, vou pedir para você entrar nesse WhatsApp e você vai mandar o comprovante. Por quê? Nós vamos pegar o teu comprovante, nós vamos colar aqui nesse livro aqui. Esse aqui é o livro de oração dos colaboradores dessa obra, dos dizimistas e dos ofertantes. E todos os dias, eu, a pastora Anice, os meus filhos, nós dobramos os joelhos e oramos para que Deus te prospere, para que Deus te abençoe, para que não te falte. Então, você enviou o dízimo, enviou a tua oferta, você entra lá no WhatsApp e manda o comprovante no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou fazer a oração final. Termina o culto e você vai descansar. Abençoado, abençoada no nome de Jesus. Quem consagrou aí o sal, gente? Quem consagrou o sal? Bispo, eu separei aqui o sal para consagrar. Esse sal você vai usar normalmente aí na tua casa. Normalmente. Vai temperar o feijão, o arroz, o que você usa lá na tua cozinha. E deixa Deus agir. Amém? Se é para você, é tua libertação. Bispo, não é para mim, é para o familiar. Você não precisa falar nada para ele. É você e quem? E Deus. Ele vai comer a comida temperada, a carne, o que for. E Deus, o poder de Deus vai operar para libertar ele do vício. Jesus disse, bom é o sal.
Então tá abençoado no nome de Jesus. Amém? Você que está pelo YouTube, gente, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei. Se você ainda não está inscrito no canal, tem um botão aí abaixo com a palavra inscrever-se. Toca no botão, se inscreva para você fazer parte também dessa corrente de oração. Amanhã, sábado, 6 horas da manhã, eu vou estar orando. Se você puder, coloca o relógio para despertar. Vem orar comigo amanhã, 6 horas da manhã. Amém? E no domingo, 8 da manhã, aqui em Campinas, São Paulo, 8 da noite, a sala de oração, culto da família e fortalecimento espiritual. Amém? Você que tem foto da família aí, apresenta para Deus. Quem tem peça de roupa. Bispo, eu estou aqui com uma garrafa com água para consagrar. Apresenta aí na oração. Eu vou consagrar, termino o culto, você vai descansar, abençoado, abençoada no nome de Jesus. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento na oração, meu Deus, cada fotografia. Eu apresento na oração, meu Pai, cada peça de roupa. Esses elementos que representam a família, que representam familiares, Senhor. Meu Pai, que a mão forte e poderosa do Senhor venha tocar em cada familiar. Venha em cada ente querido do teu povo. Se tem alguém que está doente, está enfermo, cura, meu Pai. Liberta o cativo, o oprimido. Se tem algum, meu Pai, em perigo, em risco, que o Senhor, meu Pai, envie anjos de livramento, meu Pai. Que o Senhor venha aqui levantar a atenção deles, Pai, para que eles se voltem para o Senhor, para que eles se apeguem com o Senhor. Eu abençoo cada fotografia. Eu abençoo cada peça de roupa. Apresento também, meu Pai, a garrafa com água. Consagra, meu Deus, esta garrafa com água. Coloca, meu Deus, a tua bênção, a tua unção. Esta pessoa, Pai, beber desta água, que ela beba da cura, que ela beba do milagre, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esta sala de oração desta sexta-feira, por este culto de libertação, de quebra de maldição. Obrigado pelas bênçãos derramadas, pelos testemunhos. Eu agradeço, meu Pai, pela vida do teu povo, de cada pessoa que participou até agora aqui junto comigo. Obrigado pela vida deles, Senhor. Eles vão sair agora, meu Pai. Eles vão sair agora da sala de oração, do culto. Oh, meu Deus, guarda a vida de cada um deles nessa noite. Campa, meu Deus, os anjos do Senhor ao redor deles, ao redor da casa deles. Dá para todos, meu Pai, uma noite de sono tranquila e abençoada. Esse final de semana, meu Pai, que está começando, seja uma bênção, Senhor. E já prepara, meu Deus, o nosso coração para a Santa Ceia esse domingo. Às 8 da manhã aqui em Campinas, presencial. Às 8 da noite, meu Pai, na nossa sala de oração de domingo. Te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Querido Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua casa, hoje, amanhã e para sempre. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim aqui, a bênção de Deus está na tua vida. Creia, a bênção de Deus está aí com você. A bênção de Deus está na tua casa. Eu abençoo o teu final de semana no nome de Jesus. Amém? Boa noite para todos vocês. Bom descanso.
Amanhã, 6 da manhã, quem puder vir orar comigo. Domingo, Santa Ceia. Quem pode estar aqui em Campinas, aqui da região, 8 da manhã, 8 da noite, você vai estar comigo aqui na sala de oração. Ó, beijo no coração de todos vocês, gente. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos. Boa noite.